lá para Brasília que o repórter Felipe Campbell, da Rádio Bandeirantes Brasília, vai trazer um resumo do que aconteceu até aqui, os principais trechos que foram colocados até agora nesse primeiro dia de julgamento nesta semana. Tudo bem, Campbell? Boa tarde para você. Oi, Felipe. Olá, boa tarde a todos. Exato, né? Amanhã já bem movimentada aqui em Brasília. Passamos do primeiro momento em que as defesas dos réus apresentaram seus argumentos na semana passada e agora, nessa semana, os ministros começam a votar. O primeiro a realizar seu voto é o ministro relator Alexandre de Moraes, que começou o voto analisando as questões preliminares levantadas pelas defesas dos 8 réus e teve uma participação, uma contribuição de Luiz Fux nesse momento, que disse que também vai abordar os questionamentos quando for votar. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei e vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. Bom, Alexandre de Moraes também negou qualquer irregularidade na delação do tenente Mauro Cid. E subir a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Quero aqui recordar, para aqueles que leram efetivamente os autos, que uns falavam sobre joias, e vários sobre joias, porque eram momentos diversos as joias, outros falavam sobre vacinação, sobre falsificação de vacina, outros falavam sobre tentativa de golpe, ou seja, são 8 depoimentos que poderiam tranquilamente estar num único mega depoimento, com capítulos, mas são 8 depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios e muito menos a alegação de que são 8 delações. Basta, volto a dizer, conferir os autos para verificar que os depoimentos foram sequenciais e todos no mesmo dia 28 de agosto de 2023. Também os depoimentos posteriores dados, e foi dito da tribuna, inclusive indagado, os depoimentos sempre foram por determinação da Polícia Federal, que intimou o hoje réu colaborador para prestar novos esclarecimentos sobre novos fatos que vinham surgindo. Bom, o relator da ação também descartou que tenha atuado como um investigador, respondendo às críticas das defesas, né, que ele tinha feito perguntas demais, inclusive no caso do Augusto Heleno, que preferiu não responder essas perguntas, ele insistiu em fazer as perguntas mesmo assim, mesmo que o réu não fosse defender, foi criticado por isso, e ele também então descartou que tenha atuado como investigador. O juiz, ele não só pode, como deve fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios. Os interrogatórios são exatamente o momento em que a defesa pode expor a sua autodefesa a partir dos réus. E, consequentemente, o juiz deve tirar, desde que não se pleiteie
o direito ao silêncio, as informações, inclusive, a favor dos réus. A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Há argumentos jurídicos muito mais importantes do que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez. Então, o sistema acusatório não tem nenhuma relação com a participação do magistrado. Eu recordo aqui que isso foi reafirmado por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADI 6298, o famoso julgamento de relatoria do ministro Luiz Fux, do juiz de garantias, que atribuiu interpretação conforme a vários dispositivos que retiravam do juiz a possibilidade de complementação da prova. Bom, depois desse primeiro momento em que ele estava ali respondendo, né, algumas alegações das defesas dos réus, ele passou para a análise do mérito da ação de fato. E Alexandre de Moraes sustentou as acusações contra os réus. Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria. Se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. Isso, tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, e por ampla maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por 9-2, quanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o que aqui se analisa, como nos demais núcleos que serão julgados na sequência, é a autoria das infrações penais imputadas. A ação penal, como eu me referi anteriormente, lastreou-se nas provas produzidas pela Polícia Federal, no relatório 456.344, que foram posteriormente complementadas, validadas pelos elementos trazidos em juízo durante a instrução processual penal, respeitado amplamente o contraditório, a ampla defesa, como deve ser no devido processo legal. Bom, Moraes fez uma enumeração dos fatos que para ele mostram a atuação de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Enquanto ele fazia essa exposição, o ministro Flávio Dino pediu a palavra ao relator, fez uma pequena intervenção sobre alguns pontos citados, e nesse momento o ministro Luiz Fux defendeu que os outros ministros votem direto, sem interrupções, e gerou até um certo ruído na sessão. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz.
Bom, Moraes também frisou o papel de membros das Forças Armadas no processo de questionamento das urnas eletrônicas e também nos planos para matar autoridades públicas, conhecido como Operação Copa e o Plano Punhal Verde e Amarelo, esse plano em que os militares estariam se organizando para matar o ministro Alexandre de Moraes, que à época era presidente do Tribunal Eleitoral, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice na chapa Geraldo Alckmin. Alexandre de Moraes segue expondo esses pontos no processo. Tivemos uma pequena pausa ali, só de 10 minutinhos, quando se tinha a expectativa que a sessão ia ser interrompida até as 2 horas, mas ele preferiu continuar com seu voto e continua neste momento ainda falando e explicando os pontos que justificam o seu voto, que vamos aguardar aí, porque depois que ele terminar, não sabemos ainda se vai dar tempo de ser hoje, o próximo a falar seria o ministro Flávio Dino, que volta ao estúdio. Então, na agenda está marcado o horário ainda por muitas horas, né? Temos até às 7 da noite para o ministro Flávio Dino falar e quem sabe mais algum outro ministro, mas por enquanto não há nenhum encaminhamento para o final do ministro Alexandre de Moraes da fala dele. Eu tenho visto algumas dúvidas em relação... Obrigada, Campbell, bom trabalho aí. Oi, Campbell, um abraço. Obrigado, gente. Abraço. Abraço. Eu tenho visto algumas dúvidas que estão com o seguinte questionamento. O julgamento ele se encerrará com esses 5 ministros ou há a possibilidade na primeira turma ou há a possibilidade de ir para plenário, os 11 ministros tomarem a decisão. Eu vi que se 2 ministros da primeira turma votarem contrários à condenação, a defesa pode recorrer e levar ao plenário. Se a margem for maior, não, já se encerra logo ali. E os ministros todos que vão votar da primeira turma, primeiro é o Moraes, como já está votando, depois é o Dino. Aí a sequência eu não me lembro, Luiz mas vem... Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Lúcia e Cristiano Zanin, né? Vai ser desse Vamos jeito. aguardar a decisão. Então, se 2 votos, pelo menos, forem contrários à condenação, há a possibilidade de ir para plenário. Isso, mas vamos ver se isso de fato Colegiado, vai acontecer. Né? De forma colegiada. Colegiado, isso. Que também é uma decisão colegiada, né? Só que a gente está falando de primeira turma e não do plenário geral, né? Com todos os ministros do STF. Há uma expectativa de que amanhã a gente já tenha a maioria formada nesse processo e assim que todos os ministros apresentarem seus votos, havendo a condenação, a gente tem mais uma sessão reservada para a dosimetria das penas. Houve um pedido de uma data extra nesse julgamento, né? A princípio ele aconteceria hoje, terça-feira, amanhã, quarta e sexta. Mas devemos ter sessão na quinta-feira também, então todos os próximos dias com esse processo em andamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Assim que o ministro falar o voto dele, a gente informa para você aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O que ele vai pedir a condenação está muito claro, né? Agora é a questão de ver se ele vai pedir para todos os 8 réus e o que ele vai sugerir de pena, porque ele já pode fazer isso agora. Ele já pode pedir a condenação e dar sugestões de penas que ele acha que cada réu pode cumprir.